Olá, espero que tudo esteja bem contigo, gozando de boa saúde, em oração pelo fim dessa pandemia. Neste módulo, nós veremos sobre os elementos constitutivos da religião e sua função social enquanto pilar de sustentação da sociedade, né? Principalmente a função estruturante, estruturada e estruturante da religião. Numa breve incursão que nós tivemos sobre a questão da religião, nós podemos resumir a religião como um pensamento estruturado, inteligível e que explica o divino e todo o cosmos, né? O mundo por ele criado, que explica o divino e o cosmos por ele criado. E a visão de mundo que a religião propõe vai permitir ao homem religioso situar-se historicamente no cosmos e na sociedade, estabelecendo uma relação com a divindade, também se relacionando com o mundo, né? com as outras pessoas, a partir desse fundamento que é a divindade. E o comportamento do homem religioso, então, vai envolver diversas formas de expressão da sua experiência religiosa, e vai mudar muito de uma cultura para outra, mas tudo isso é religião. Embora haja uma diversidade da forma dele se comportar religiosamente, isso é religião. E a explicação do fenômeno religioso vai passar necessariamente pela descrição dos elementos constitutivos da religião, ou seja, para entender a religião como um todo, eu preciso de saber todas as particularidades daquilo que acompanha, todos os elementos daquilo que acompanha, ou seja, eu vou dissecar todos os elementos constitutivos da religião, analisar um por um para entender, ao fim, o que é religião propriamente dita e com todo o máximo possível de neutralidade. O primeiro elemento constitutivo da religião é o sagrado. O sagrado é um termo bastante recorrido na literatura atual para explicar o fenômeno religioso que se rompe na década de 1970. Então nós temos na década de 70 algo que rompe na sociedade totalmente diferente do que era antes. Uma nova forma de expressar a religiosidade, a crença em Deus. Então isso aí ficou conhecido como retorno do sagrado. Esse fenômeno que surge na década de 70, que é o termo que mais pegou na literatura, que vai se referir ao retorno da religião. Também conhecido, no meio da ciência da religião como retorno à magia, a dessecularização, reencantamento do mundo. E coube ao bispo sueco Nathan Soderblom, um teólogo luterano que foi Nobel da Paz em 1930, usar pela primeira vez o termo sagrado. E no século XX, o sagrado se tornou palavra-chave para os pesquisadores da religião e vai ganhar uma grande importância nas obras de Rudolf Otto, que escreveu o Sagrado, que foi publicado em 1917, e depois nós temos o romeno Mircea Eliade, que publicou o Sagrado e o Profano, retomando essa temática do sagrado, mas ligando o sagrado com o mundo profano, e que foi publicado em 1959. Então nós temos essas duas obras clássicas aí, as quais se tornam necessárias ser conhecidas para quem quer se aprofundar mais na disciplina. Rudolf Otto vai descrever o sagrado como o inteiramente outro, ou seja, não pode ser descrito em termos comuns. Ele é totalmente diferente de tudo o que mais que conhecemos. Então o sagrado, ele tem esse mistério, ele é totalmente transcendente. Ele, por mais que Deus, por exemplo, se deixa revelar ali no Antigo Testamento, e que se revela também Jesus Cristo, ele continua sendo totalmente o outro, ele continua sendo inacessível ao ser humano. Então, a descrição do sagrado se dá sobre três aspectos: o sagrado como luminoso, o sagrado como santo e o sagrado como categoria a priori. Então a ideia que temos de Deus vai se dar por atributos humanos. Espírito, razão, vontade, intenção, boa vontade, onipotência, consciência, etc. Tudo isso envolve a ideia que temos de Deus. Então esses atributos correspondem ao aspecto pessoal, racional, percebidos pelo ser humano em si mesmo, de forma limitada e inibida, e que no divino são pensados como absolutos, como perfeitos. Então, parte-se do fragmentário ao totalizador, ou seja, daquilo que nós temos apenas como fragmentos para aquilo que temos em plenitude
no sagrado. Então nós temos aí as 3 faces do sagrado em Rudolf Otto. A primeira face, o sagrado está presente em todas as religiões. E em todas as religiões é apresentado como luminoso, que descreve os sentimentos que o sagrado provoca no homem religioso. A palavra luminoso vem de numen, que em latim significa divindade. Então é um estado de espírito absolutamente único, né, da pessoa, que sente ou está consciente que alguma coisa misteriosa está acontecendo. E isso, numa perspectiva antropológica e etnológica, essa palavra luminoso vai referir-se a tudo que diz respeito a crenças no sobrenatural, no transcendente, aos mitos de origem, às manifestações inexplicáveis consideradas de origem sobrenatural e misteriosa. Então está ligada ao mistério, aquele sentimento que causa na pessoa e que algo misterioso está ocorrendo. A segunda face do sagrado é o sancto, é um valor do luminoso, né, que é próprio do luminoso ser santo, ou seja, é uma realidade totalmente oposta à temporal ou profana. Então, o santo ele se opõe ao que é profano. Então, a terceira face do luminoso, que é o sagrado, é a priori, ou seja, ele independe da experiência humana e opõe-se ao conhecimento a posteriori ou empírico, ou seja, toda a realidade criada é a posteriori, porque foi Deus que é a priori, ou seja, que é preexistente, que criou. Então, essa independência de a priori se dá exatamente no reconhecimento de Deus como o Senhor de tudo aquilo que Ele criou. Então, a terceira face sagrada a priori é que ele, independente da vontade humana, independente mesmo que o ser humano venha a negar a sua existência, ele é pré-existente a qualquer experiência que do sagrado possamos ter. Então, em primeiro lugar, é o luminoso, aquilo que causa na pessoa a sensação de que está lidando com algo misterioso que está para além de si mesmo. E que esse algo para além de si mesmo é santo. E, por fim, que é pré-existente. Então, nós aplicando ao Deus cristão, nós temos muito essa questão aí, né, que é ligado que Deus é santo, e nós vemos isso no livro quando Moisés vai pegar as tábuas da lei, retira as sandálias de seus pés, que o solo onde pisas é santo, ou seja, o santo só pode se manifestar em lugar e espaço santo. As etapas do luminoso, ou seja, as etapas da experiência humana em relação ao luminoso. Em primeiro lugar, vai causar o sentimento de criatura, ou seja, há uma depreciação de si perante o sagrado, né? A dependência, o sentimento de dependência absoluta, de nulidade, ou seja, eu não sou nada perante Deus. Nós temos aí como exemplo Abraão, ele vai dizer em Gênesis 18, 27, tomei a liberdade de falar contigo, eu que sou poeira e cinza. Olha, o reconhecimento da pequenez, o conhecimento de ser nada perante o luminoso. A segunda etapa do luminoso é a sensação de ser um mistério tremendo, ou seja, e esse mistério tremendo é constituído por 4 elementos. Tremendo, arrepiante, ou seja, você tem medo e a tendência a distanciar-se do sagrado. Majestas é o sentimento de ser avassalador, ou seja, uma prepotência, superioridade, a força e poder de domínio absolutos. Imagina esse sentimento do poder divino, né, sobre o ser humano. A energia vai suscitar sentimentos de ardor, de amor impetuoso, como ardia os nossos corações, vão dizer como ardia os nossos corações, vão dizer os discípulos de Emaús, ante a presença do sagrado ali, ante a presença de Jesus Cristo. Então, o sagrado ele tem esse elemento da energia, algo que vai suscitar esse sentimento de ardor, de queimar, né, de um amor impetuoso. E mistério, que é ser totalmente o outro, ou seja, uma realidade inacessível, paradoxal e antinômica, ou seja, antinômica, os próprios judeus
evitam dar nome a Deus, porque nenhum nome vai descrever quem é Deus na sua essência. Então ele é totalmente outro porque ele é inacessível à experimentação empírica, ou seja, Deus não pode ser trazido para uma sala, um laboratório, e alguém pegar cada uma das suas partes e analisar e dizer, isso aqui é Deus. Não. Deus, ele se torna, por mais que ele se revele ao homem, ele se torna absolutamente o outro. Ou seja, o sagrado se torna absolutamente o outro. Outra etapa do luminoso é o aspecto fascinante. Ou seja, em contraposição ao tremendo, que é aquele sentimento distanciador, que você tem medo, a tendência é você se afastar, né? Também tem esse aspecto que causa ali um arrebatamento na pessoa, uma atração muito grande na pessoa, que a pessoa não consegue se distanciar. Ao mesmo tempo que distancia pelo sentimento de medo, também tem esse sentimento fascinante, ou seja, que vai se contrapor ao tremendo, que é o elemento distanciador, mas formando com ele uma harmonia. Ao mesmo tempo que eu sinto aquele respeito, aquele medo, aquele temor por Deus, eu me sinto fascinado, atraído por ele. Então, forma esses dois aspectos, né, o tremendos e o fascinas, forma aí uma harmonia. Ou seja, o que me apavora também me atrai. Então, ao mesmo tempo que o sagrado exerce essa força de distanciamento, de você reconhecer ele como sendo totalmente o outro e tudo, ele também exerce esse sentimento de fascinação, ou seja, de atração. Mircea Eliade, ele vai adotar a noção de sagrado Rodolfo Otto, estabelecendo oposição ao profano. Então, o conhecimento do sagrado se dá porque ele se manifesta como algo totalmente diferente do mundo profano. Se dá como algo totalmente distinto do profano. E a manifestação do sagrado chama-se hierofania no grego, que em sentido literal vai significar algo de sagrado se nos revela. Então nós temos aí várias hierofanias ali no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Onde se manifesta? Não importa se numa pedra, ali no período em que a religião era animista, né? Ou seja, nas raízes da religião, uma árvore, ou se em Jesus Cristo, que é reconhecido como a hierofania suprema, ou seja, a manifestação suprema de uma divindade se dá em Jesus Cristo. E será sempre um ato misterioso, uma realidade que não é deste mundo, ou seja, de uma ordem distinta deste mundo. É o simbolismo, que é outra nota que descreve o sagrado também, ou seja, quem venera uma pedra ou cultua uma árvore, não está venerando a pedra ou cultuando a árvore em si mesmas, mas sim algo que não é nem pedra, nem é árvore, mas o sagrado. Então, sobre o simbolismo aplicado à piedade dentro da nossa igreja, por exemplo, quando em um ato de piedade alguém vai se ajoelhar ali perante uma imagem, temos ali não a veneração a uma estátua de gesso, de madeira ou outro componente, mas a veneração daquilo que ela representa, simbolicamente representa, ou seja, o santo que mereceu um lugar de destaque na glória de Deus. Então, temos isso aí, que aquele, sem deixar de ser um monte de gesso ou de madeira, ou outro componente, uma pedra, sei lá, no que foi esculpida a imagem, ela vai representar aquilo que está para além de si. A significação simbólica, então, sem deixar de ser o que são, a pedra, a árvore, ou a imagem de um santo, vai apontar para algo para além de si mesmo, ou seja, o sagrado. Então há uma transmutação. Para aqueles a cujos olhos uma pedra se revela sagrada, sua realidade imediata transmuda-se numa realidade sobrenatural, ou seja, sem deixar de ser pedra, passa a representar uma realidade sobrenatural. Então, acho que quem quiser entender a questão
da veneração aos santos na Igreja Católica, as imagens, é muito bom dar uma lida no Miceliado para entender melhor essas coisas aí, para saber dar uma resposta melhor às pessoas que acusam os católicos, por exemplo, de adorar imagens. Oposição sagrado e profano. O sagrado sempre se manifesta como realidade completamente diferente das realidades naturais. Vai indicar algo irreal, separado e consagrado, em contraposição ao profano, que denota algo real. Ou seja, há um mundo transcendente e um mundo objetivo, um mundo empírico. Então, os dois modos de ser também se refere ao sagrado. O sagrado e o profano são duas modalidades de ser no mundo, ou seja, duas situações existenciais assimiladas pelo homem ao longo de sua história. Duas diferentes posições assumidas no cosmos, constituindo duas dimensões possíveis da existência humana. Ou seja, o homem pode ser completamente profano. Um homem completamente profano, ele não se refere em nada de sagrado. Ele não tem aquele respeito pelas coisas santas e tudo. Já o ser sagrado, ou seja, esse sentimento de algo sagrado, leva o ser humano também a posicionar-se de igual modo dentro da sociedade. E eu sou uma pessoa que eu represento Jesus Cristo para as outras pessoas. Então, esse é um modo de ser sagrado. Eu sou a pessoa que eu reflito aquela comunhão que eu recebo ali na igreja, na missa. E tenho que refletir a imagem desse Deus que eu comungo, desse Deus que eu entro numa comunhão direta com Ele, estabelecendo uma comunhão com os meus irmãos. Esse é um modo de ser sagrado. Um homem sagrado, espera-se que ele não haja constantemente como um homem mundano, mas é natural que alguém que é profundamente religioso também tenha seus momentos ali, né, num lazer, assim, numa brincadeira com amigos, e se comportar naturalmente como qualquer outra pessoa. O princípio separador que existe em relação ao sagrado e ao profano, ou seja, pode ser mensurado observando as descrições concernentes ao espaço sagrado e à construção ritual da morada humana, ou as diversas experiências religiosas do tempo, ou as relações do homem religioso com a natureza, e o mundo dos utensílios, ou a consagração da própria vida humana, a sacralidade de que podem ser carregadas suas funções. Então, em primeiro momento, nós temos a comparação do espaço sagrado com a construção ritual da morada humana, ou seja, o espaço ali, a casa, é diferente da casa de Deus, ou seja, a nossa casa é diferente de onde nós participamos do culto. E as diversas experiências religiosas do templo, ou aquelas relações do homem religioso com a natureza e o mundo dos utensílios, ou seja, a minha forma de me comportar com o outro dentro da igreja é diferente daquela que eu me comporto naturalmente aí no mundo da existência. A tendência de quem tem um comportamento religioso também vai mudar esse tipo de comportamento junto ao mundo, às coisas, à natureza. Ou a consagração da própria vida, ou seja, eu posso, sendo um homem profano, consagrar a minha vida a Deus. No caso de uma pessoa que entra por uma ordem religiosa ou se torna sacerdote, né, se dedica aí à diaconia, né. Então, há sacralidade que podem ser carregadas suas funções vitais, ou seja, também tudo para mim está revestido ali de um sentido sagrado. A própria natureza é sagrada. Isso é o que diferencia esse princípio separador do sagrado e o profano. Existe ali o espaço da igreja, que é sagrado, existe o espaço da sua casa, que é profano, né? Embora você possa fazer também da sua casa um espaço sagrado. Claro, é evidente que vai depender da forma, desse modo de ser sagrado ou profano. E também em relação à questão do tempo. Eu posso ter um tempo natural aí, entrar na estação do ano, nas estações inverno, verão, outono, primavera, ou eu posso entrar no tempo do advento, no tempo do Natal, na Páscoa, no tempo comum. Temos essas diferenças do tempo sagrado e o tempo profano. O espaço sagrado. A contraposição sagrado e profano faz com que a visão do homem religioso conceba o espaço como não sendo homogêneo, ou seja,
há ali um espaço que distingue dos demais espaços. O espaço apresenta rupturas, quebras. Há porções de espaço qualitativamente diferentes das outras. Seja o espaço onde está o templo, seja um espaço onde você vai fazer uma oração, o espaço ali onde está fincado uma cruz na beira da estrada. Tudo isso é um espaço diferente que se distingue dos demais. Deus disse a Moisés: não se aproxime, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está pisando é um lugar santo, um lugar sagrado. Aquele espaço ali, ele vai se distinguir dos demais espaços onde Moisés estava. Por isso Deus vai dizer: tira as sandálias dos seus pés. Então, o espaço sagrado e o espaço profano, vai haver um espaço sagrado forte, significativo, da mesma forma como existem outros espaços não sagrados e, por consequência, sem estrutura, nem consistência, em suma, amorfos. Ou seja, enquanto nós estabelecemos o espaço ali do templo como um espaço sagrado, os demais espaços não vão ter sentido nenhum comparado ao que é o sagrado. Então, a visão do homem religioso é que o espaço sagrado é o único que é real, que é importante, ou seja, que conta, que existe realmente, e todo o resto que o cerca é extensão informe. Ou seja, você vai ver um prédio alto, um prédio baixo, uma casa e tudo, mas aquilo ali não vai dar sentido para a sua vida. Não vai ser algo que vai se distinguir, assim, que é importante assim, para a sua vida. Então, a visão do homem profano, que o espaço é homogêneo, ou seja, não importa que ali tenha a catedral e os ministérios, para ele tudo é algo neutro, homogêneo. Então, não vai haver nenhuma ruptura, ou seja, algo que vai distinguir a catedral ali da presença dos outros ministérios, né, do restante dos ministérios. Isso aqui é a casa de Deus, ali é a casa dos homens políticos. Não, para o homem profano não vai ter essa visão, né? Não vai ter essa ruptura significativa, né, qualitativamente, né, essas diversas partes de sua massa, ele não vai distinguir. Vai ver tudo ali como um espaço profano. Vivenciando essas duas experiências, a comparação entre o espaço sagrado e o espaço profano. No espaço sagrado há um ponto fixo, que determina o espaço sagrado, possibilitando a orientação na homogeneidade caótica. Ora, o que é esse ponto fixo? Aquela igreja, por exemplo, que está ali numa cidadezinha do interior, a qual é o ponto de referência para todo mundo. Alguém vai perguntar um endereço e fala: depois da igreja, se vira à direita ou à esquerda. Sempre a igreja vai ser o ponto de referência. É aquele ponto fixo ali onde as pessoas, a sociedade, as relações das pessoas giram em torno dela. Então, a igreja vai marcar aquele espaço sagrado. O cemitério também é um espaço tido como sagrado também, que é onde as pessoas descansam, né, e que são sepultadas. Então sempre vai ter aquele ponto fixo ali que vai distinguir esse espaço sagrado. Já o espaço profano não vai haver um ponto fixo que sirva de orientação, né? Há apenas fragmentos de universo, também por sua vez fragmentário, ou seja, uma massa sem forma, de uma infinidade de lugares mais ou menos neutros, onde o homem se move. Então, há uma neutralidade maior no espaço profano que não se observa em relação ao espaço sagrado. O que torna um espaço sagrado? O Mircea Eliade vai trabalhar com essa ideia, né, da hierofania, que é a erupção do meio cósmico que envolve e o torna diferente. Então, a escada de Jacó é um exemplo que o Mircea Eliade traz para nós, para entendermos o sentido da hierofania. Em sonhos, Jacó viu uma escada. Em sonhos, Jacó viu uma escada que ia da terra aos céus, pela qual os anjos subiam e desciam. Viu também Deus de pé no alto da escada lhe dizer: eu sou Javé, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Ao acordar do sonho, Jacó exclamou: este lugar é terrível, não é nada menos que a casa de Deus e a porta dos céus. Ao levantar-se de madrugada, Jacó pegou a pedra que lhe havia servido de travesseiro durante a noite, fez dela um monumento e derramou azeite sobre ela.
aquele lugar chamou de Betel, que significa casa de Deus. Através do simbolismo implícito na expressão porta do céu, o autor nos mostra como a teofania consagra um lugar pelo próprio fato de torná-lo aberto para o céu, ou seja, comumente com o céu. Ponto paradoxal de passagem de um modo de ser para outro. Então, a partir daquela experiência que Jacó teve ali, instituiu-se ali um espaço sagrado, ou seja, um lugar onde Deus manifestou seu poder. A isso chama-se hierofania. Assim como existe um espaço sagrado, né, que se dá geralmente por uma hierofania, e é interessante isso porque sempre onde foi encontrada a Nossa Senhora da Aparecida, ali se construiu, né, na região, uma basílica. Então mostra claramente esse espaço sagrado que essa aparição, né, de Nossa Senhora ali vai determinar ali também um espaço sagrado, né, um ponto fixo que se distingue do profano. Assim como nós temos o espaço sagrado, nós vamos também ter o tempo sagrado. Então, o tempo sagrado ele vai se dar em contraposição ao tempo profano. O tempo sagrado vai corresponder a intervalos que se abrem no tempo profano, ou seja, intervalos de tempo cronos, né? Ou seja, tempo sagrado, tempo de Deus, que vai se inserir no tempo profano. O ano litúrgico, por exemplo, as festas religiosas que vão marcar um tempo sagrado, né? E o tempo profano corresponde à duração temporal ordinária da vida humana, né? Na qual estão inscritos os atos privados de significação religiosa, ou seja, é próprio do tempo profano a festa de Ano Novo, né? O Carnaval, essas coisas do mundo profano. Isso aí é o tempo profano. O tempo sagrado vai ter essa distinção, né? Que insere-se no tempo profano e vai distinguir do tempo, embora insira-se no tempo profano, dele se distingue pelos atos, né, que são praticados ali no tempo sagrado. Vista aí esse primeiro elemento constitutivo da religião, que é o sagrado, nós temos agora as crenças religiosas. A crença, ela define quem seja a pessoa ou grupo religioso ou religião a quem pertence. O conceito de crença. Adriana Wagner, ela vai dizer que é um conjunto de pressupostos definidos por uma religião em relação ao que é certo ou errado e, consequentemente, ao que deve ser seguido ou não pelos seus componentes. Emily Durkheim, o Durkheim já vai dizer que são representações que exprimem a natureza das coisas sagradas e as relações que essas mantêm entre si e com as coisas profanas. Não importa se sejam simples ou complexas, todas representam o mesmo caráter comum. Supõem uma classificação das coisas, reais ou ideais, que os homens representam em duas classes ou em dois gêneros opostos, designados geralmente por dois termos distintos, traduzidos relativamente pelas palavras profano e sagrado. Então, a divisão das crenças é um conceito sobre um Deus ou vários deuses, no caso monoteísta ou politeísta, e conceito sobre o mundo e conceito sobre o homem. Então nós temos aí em comum na religião essa divisão das crenças, que sempre vai estar presente ali de uma forma simples ou mais complexa essas coisas aí, esses temas, né? O conceito sobre Deus, os deuses, conceito sobre o mundo e conceito sobre o homem, para explicar a relação que Deus tem com o homem. Para descrever as crenças religiosas, nós temos aí o Croato, que é um importante autor argentino, já falecido, e também que é referência bibliográfica obrigatória para quem quer fazer um trabalho sobre o fenômeno religioso. Toda crença é totalizadora e configura a vida e a teoria em todas as suas formas, assim como todas as etapas importantes de um povo, de tal maneira que a fé que de agora é igual à fé dos antepassados. Como o mito é fixista, esse contínuo no tempo é essencial e sinaliza a autenticidade do que se acredita no presente. Coloca-se de novo o passado no presente, como se dá, por exemplo, na celebração da missa,
Coloca-se de novo passado no presente, uma vez liberada a sua reserva de sentido, ou seja, o significado da ceia do Senhor como uma instituição do rito da missa ali, do culto, que até hoje a Igreja Católica eleva a Deus, né, tende-se a perpetuar, ou seja, tende a se tornar presente, para que o presente tenha no passado um paradigma exemplar. Então nós temos aí na missa uma continuidade daquele gesto de Jesus ali na última ceia, né, que deu credibilidade, ou seja, significou, liberou uma reserva de sentido para as pessoas e que tem continuidade hoje no culto católico, que nós conhecemos por missa.